Bom, para falarmos de divisibilidade, é necessário antes falarmos de divisão. Uma divisão é, na verdade, uma comparação das grandezas do numerador com o denominador. Veja, o numerador nós vamos chamar de dividendo e o denominador nós vamos chamar de divisor. As partes da divisão será subdividida em dividendo dividido pelo divisor, obtemos quociente e resto. Notem que essas partes, existe uma observação importante, que o resto de uma divisão será sempre menor do que o divisor. Esse tipo de problema também incluímos, da mesma forma, o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides menciona que o dividendo é igual ao produto do divisor com o quociente mais o resto. Veja o exemplo. 17 dividido por 3 deixa quociente 5 e resto 2. Aplicando o algoritmo de Euclides, nós temos que o 17 é igual a 3 vezes 5 mais 2. Da mesma forma, veja a observação, que o resto da divisão é menor do que o 3, menor do que o divisor. E os possíveis valores para o resto nesta divisão será ou 0, ou 1, ou 2, porque são os valores menores do que 3. Vamos falar de decomposição de fatores primos. Quando o número não é primo, pode ser decomposto num produto de fatores primos. Mas vamos primeiro explicar ou mostrar o que é um número primo. O número primo é um número que possui dois divisores positivos, que é 1 e ele mesmo. Esse é o exemplo de um número primo. Observação importante com respeito aos números primos, que só existe um único número par que é primo, que é o número 2. Bem, a fatoração consiste, portanto, em encontrar todos os fatores primos divisores de um número natural. Veja o exemplo. Vamos decompor em fatores primos o número 80. Veja, 80 por 2, 40, 40 por 2, 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5. E 5 por 5 dá 1. Perceba, então, que o 80 foi decomposto em fatores primos. Veja só a decomposição. 2 elevado a 4, porque existem 4 números 2, vezes 5 elevado a 1, porque existe um número 5. O número 80 é este aqui, só que está decomposto em fatores primos. Quantidade de divisores de um número natural. Podemos determinar o número de divisores de um número, mesmo não se conhecendo todos os divisores. Existe uma regra prática para encontrarmos a quantidade de divisores de um número. A regra é o seguinte: o número total de divisores de um número é igual ao produto dos expoentes de seus fatores primos, aumentados, cada expoente, de uma unidade. Veja só, quantos divisores possui o 80? Nós já fizemos a decomposição do número 80 e sabemos que o 80 decomposto em fatores primos será 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1. Portanto, vemos a regra prática. Para encontrarmos a quantidade de divisores positivos do número 80, nós devemos tomar cada expoente, no caso aqui o 4, somar mais 1, multiplicar pelo outro expoente, o 1, e somar também mais 1. Nós temos, então, a quantidade de divisores igual a 4 mais 1, 5, multiplicado por 1 mais 1, 2. E assim nós temos a quantidade de divisores positivos do número 80, que é 10. Mas veja que a pergunta é: quantos divisores possui o 80? Então, a quantidade de divisores é 20, pois existem 10 positivos e 10 negativos, todos iguais em módulo. Existe também uma forma de representar a soma dos divisores positivos de um número, que é muito raro, mas a expressão é o seguinte: a soma dos divisores positivos, nós vamos tomar a expressão decomposta em fatores primos, 80 decomposto em fatores primos, e colocamos 2 elevado a 4 mais 1,
menos 1, dividido por 2 menos 1, multiplicado por 5 elevado a 1, mais 1 no expoente, menos 1 na base, sobre 5 menos 1. Efetuando este produto, nós encontramos 186. Significa dizer que a soma dos divisores positivos do 80 vale 186. Mas se nós perguntássemos qual é a soma dos divisores, certamente seria 0, pois existem 10 positivos e 10 negativos. Como são iguais em módulos, a soma seria 0. Vejamos agora alguns critérios de divisibilidade. Primeiramente, nós iremos falar da divisibilidade por 2. Um número será divisível por 2 quando for par, ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Veja o exemplo. O número 5.634 é divisível por 2, pois o seu último algarismo é 4. Portanto, é par, logo, o número todo é par. Veja um segundo exemplo. O número 135 não é divisível por 2, pois o último número termina com o algarismo 5, e 5 não é par. Logo, como o número todo não é par, ele não é divisível por 2. Vejamos agora a divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Veja o exemplo. O número 576 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos, 5 mais 7 mais 6, vale 18, que é divisível por 3. Veja um segundo exemplo. O número 134 não é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos vale 8, que não é divisível por 3, logo, o número todo não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número será divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Veja o exemplo. O número 4.312 é divisível por 4, pois 12, que representa os dois últimos algarismos, é divisível por 4. Veja um segundo exemplo. 1.635 não é divisível por 4, pois os dois últimos algarismos, que vale 35, não é divisível por 4. Logo, todo o número não é divisível por 4. Uma outra forma de verificar a divisibilidade por 4 é você tomar o número e dividir por 2 duas vezes consecutivo. Se você consegue dividir por 2 um número duas vezes consecutivo, está caracterizando a divisibilidade por 4. Divisibilidade por 5. Um número será divisível por 5 se o seu último algarismo for o 0 ou 5. Veja o exemplo. O número 75. Observe que o último algarismo é 5. Portanto, ele é divisível por 5. Veja um segundo exemplo. O número 107 não é divisível por 5, pois o seu último algarismo não é 0 nem 5. Vejamos agora a divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando for par e a soma de seus algarismos for divisível por 3. Notem que para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Veja só, o exemplo, 872 é par, mas não é divisível por 6, pois a soma de seus algarismos, 8 mais 7 mais 2, dá 17, e 17 não é divisível por 3. Notem que o número ele é divisível por 2, mas não é por 3. E para ser divisível por 6, tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Veja um segundo exemplo. O número 756 é divisível por 6, sim, pois 756 é par e a soma de seus algarismos, 7 mais 5 mais 6, é 18, que é divisível por 3. Veja agora a divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando o número formado pelos três últimos algarismos do número dado é divisível por 8. Veja o exemplo. O número
45.128, ele é divisível por 8, pois os três últimos algarismos, 1, 2 e 8, ou 128, é divisível por 8. Veja que a divisão dá 16. Logo, o número todo é divisível por 8. Veja um segundo exemplo. O número 45.321 não é divisível por 8, pois os três últimos algarismos formam um número não divisível por 8. Logo, todo número não é divisível por 8. Divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 quando o dobro do último algarismo, subtraído do número que não contém este último algarismo, proporcionar um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Veja como exemplo, o número 165.928 é divisível por 7. Pois, vamos verificar? Tomamos o último algarismo, multiplicamos por 2, vale 16, e subtraímos com o remanescente, que é o 16.592. O resultado da diferença vale 16.576. Novamente, repete o processo. Toma-se o último algarismo, multiplica por 2 e subtrai com o remanescente. 2 vezes 6, 12, subtrai com 1.657. Vale 1.645 como diferença. Note, novamente, que eu vou ter que repetir o processo, pois o número ainda está muito grande. Toma-se novamente o último algarismo, multiplica-se por 2 e encontraremos 10. E subtraímos com o remanescente, 164. 164 menos 10 dá 154 como diferença. Vamos repetir o processo? Toma-se o último algarismo, multiplica-se por 2 e subtrai com o remanescente, que no caso é 5. 15 menos 8, 7. A diferença é divisível por 7. Perceba que 7 é divisível por 7. Logo, o número dado inicialmente também é divisível por 7. Quando no final de 0 ou 7, caracteriza assim uma divisibilidade por 7. Vejamos agora a divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Veja o exemplo. O número 5.381 não é divisível por 9, pois 5 mais 3 mais 8 mais 1 é 17, que não é divisível por 9. Veja um segundo exemplo. O número 1935 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é 18, que é divisível por 9. Observe que todo número divisível por 9, ele é também divisível por 3, mas nem todo número divisível por 3 é divisível por 9. A recíproca, nesse caso, é falsa. Vejamos agora a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando terminar com o algarismo 0. Veja o exemplo. O número 5.420 é divisível por 10, por termina em 0. Veja um segundo exemplo. O número 6.342 não termina em 0, logo, não é divisível por 10. Verificamos agora a divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando o último algarismo, subtraído do número que não contém este último algarismo, proporcionar um número divisível por 11. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 11. Veja como exemplo, o número 1353 é divisível por 11, pois, vamos verificar, toma-se o último algarismo, subtrai-se com o remanescente, 135, encontramos 132. Novamente, tomamos o último algarismo e subtraímos com o remanescente, 13. 13 menos 2, 11. Como a última diferença é 11, que é divisível por 11, logo, o número inicialmente dado, 1353, também é divisível por 11.
Vejamos agora a divisibilidade por 13. Um número é divisível por 13 quando o quádruplo 4 vezes do último algarismo somado ao número que não contém este último algarismo proporcional um número divisível por 13. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 13. Este critério é semelhante àquele dado antes para a divisibilidade por 7, apenas que, no presente caso, utilizamos a soma ao invés da subtração. Veja o exemplo. O número 16.562 é divisível por 3. Vamos verificar? Toma-se o último algarismo, multiplicamos por 4, que vale 8, e somamos com o remanescente. 1.656 somado com 8 dá 1.664 como soma. Novamente, tomo o último algarismo, multiplico por 4, vamos lá, multiplica-se por 4 e somamos com o remanescente. Veja que 4 vezes 4 vale 16, somado com 166 dá 182, como soma. Vou repetir o processo. Vou tomar o último algarismo, vou multiplicar por 4, que vale 8, e somar com o remanescente. Perceba que a soma vale 26, e 26 é um número divisível por 13. Logo, o número inicialmente dado também é divisível por 13. Divisibilidade por 17. Um número é divisível por 17 quando o quíntuplo 5 vezes do último algarismo subtrair do número que não contém este último algarismo, proporcionar um número divisível por 17. Se o número obtido for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 17. Veja como exemplo. O número 18.598 é divisível por 17. Vamos verificar. Tomamos o último algarismo 8 e multiplicamos por 5. 5 vezes 8, 40. E subtraímos com o remanescente 1.859. Na subtração, encontramos 1.819. Veja só o resultado da diferença. Vamos repetir o processo. Toma-se o último algarismo, que é 9, vamos multiplicar por 5 e subtrair com o 181. Vamos repetir o processo? Tomamos o 9, multiplicamos por 5, que vale 45, e subtraímos com o 181 e encontramos 136. Novamente, vou tomar o último algarismo, vou multiplicar por 5, que vale 30, e vou subtrair com o remanescente, 13. 13 menos 30 vale menos 17. Como a última diferença é divisível por 17, então o número dado inicialmente também é divisível por 17. Vamos fazer agora as questões de divisibilidade. Primeira questão. Nós temos a particularidade dessa questão que se trata de uma questão que nós vamos julgá-la certo ou errado. São questões feitas pelo CESP. Bem, seja x o maior número inteiro de 4 algarismos, que é divisível por 13, e y o menor número inteiro positivo de 4 algarismos, que é divisível por 17. A diferença x menos y é um número divisível por 6? Vamos verificar se está certo ou está errado. Bem, vamos encontrar primeiro o maior número com 4 algarismos divisível por 13. Para isso, nós precisamos do maior número com 4 algarismos e dividi-lo por 13. Este maior número com 4 algarismos é o 9.999, que dividido por 13, iremos encontrar um quociente 769, que multiplicado por 13, nós encontramos 9.997. Feita a diferença, encontramos 2. Nós podemos perceber agora que o número 9.997 ele é divisível por 13. Ele é, na verdade, o produto de 13 vezes
769. Logo, ele é o maior número com 4 algarismos e divisível por 13. Vejamos agora o menor número com 4 algarismos divisível por 17. Para isso, eu vou tomar o menor número com 4 algarismos e dividi-lo por 17. Veja que o menor número com 4 algarismos é o 1000. Dividido por 17, nós encontramos como quociente 58, que multiplicado por 17 vale 986. Feito a diferença, nós encontramos 14. Nós podemos perceber, então, que o número 986 ele é divisível por 17. Então, quando eu somar com mais 17, ainda será um número divisível por 17, que vale 1003. E veja que 1003 tem 4 algarismos. Logo, o menor número com 4 algarismos dividido por 17 é o 1003. Com isso, nós encontramos o valor de x e o valor de y. E vejamos o seguinte: como na questão pede a diferença de x menos y, ou seja, ele quer verificar se é divisível por 6, vamos agora fazer a diferença. 9.997 menos 1003. Nós encontramos 8.994. Para verificarmos se esse número é divisível por 6, nós temos que verificar se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bem, ele é divisível por 2. Por quê? Porque é par. Ele é divisível por 3. Por quê? Porque a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3. Logo, se o número é divisível por 2 e divisível por 3, ele é divisível por 6. Então, está certo. Questão 2. Nas divisões a seguir, o n é igual a vezes b e p igual a b vezes a são números naturais formados pelos algarismos a e b. Então, qual o valor de n menos p? Vejamos que o n será um número natural da forma ab e o p um outro número natural da forma ba. Veja que esses números eles estão invertidos, portanto, eles são chamados de palíndromos. Palíndromos são números com algarismos invertidos. Bem, desta forma, nós podemos ver que este número n, a dezena será o a e a unidade será o b. Da mesma forma, o número p, a dezena será o b e a unidade será o a. Observando agora as divisões, veja que o n dividido por a mais b deixa quociente 6 e resto 8. Veja também que o p dividido por a menos b deixa quociente 15 e resto 2. Para que possamos resolver o problema, ou seja, encontrar o valor de n e o valor do p, nós devemos também lembrar que se o número n é da forma AB, nós podemos fazer a representação do número n, AB, e do número p, BA. A representação é que o n é igual a 10a mais b, ou seja, como a é a dezena, então ele deve ser multiplicado por 10, mais a unidade, que é inferior a 10. Da mesma forma, o p, como a dezena é o b, então a representação do número p é 10b mais a. Com base na representação do número n e do número p, nós vamos agora aplicar nas divisões o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides menciona que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Então, vamos fazer nas duas divisões o algoritmo de Euclides. O dividendo, o número n, é igual ao produto do divisor com o quociente mais o resto. Perceba, n é igual a 6 vezes a mais b somado com 8. E o valor do p é igual a menos b multiplicado por 15 somado com o 2. Nós aplicamos o algoritmo de Euclides nas duas divisões. Vamos agora substituir o valor de n, que é 10a mais b, e o valor de p, que é 10b mais a, para que, com isso, o sistema apareça apenas duas incógnitas. Vamos para a substituição. O valor do n, 10a mais b,
igual o restante, 6 vezes A mais B somado com 8. Substituindo agora o valor do P, que é 10B mais A, é igual ao restante, 15 vezes A menos B somado com 2. Vejamos agora, vamos aplicar uma distributiva. Aplicando a distributiva, 6 vezes A, 6A, mais 6 vezes B, 6B, somado com 8. Da mesma forma, vamos aplicar outra distributiva aqui na segunda equação. 15A menos 15B, somado com 2. Veja agora que o sistema aparece apenas duas incógnitas. Vamos somar os termos semelhantes. 10A menos 6A é igual a 4A. B menos 6B é igual a menos 5B, igual a 8. Na segunda equação, A menos 15A, porque quando muda de membro, troca de sinal, vale menos 14A. 10B menos, então vem somando, mais 15B. 10B mais 15B, 25B. Isso igual a 2. Vamos agora resolver o sistema de equações. 4A menos 5B igual a 8. Menos 14A mais 25B igual a 2. Para resolvermos o sistema pelo método da soma, nós devemos multiplicar a primeira equação por 5. Por qual motivo? Multiplicando por 5, perceba que menos 5 vezes 5 vale menos 25B, que somado com o 25B vai ser igual a 0. E assim nós estamos eliminando uma das variáveis do sistema. Vamos para o procedimento. 5 vezes 4, 20A. 5 vezes menos 5B vale menos 25B. E 5 vezes 8, 40. Repito a segunda equação e vou agora utilizar o método da soma. Perceba que menos 25B somado com 25B é igual a 0. Então, eu estarei eliminando a variável B. E efetuo a soma. 20A menos 14A é igual a 6A. 40 mais 2 é igual a 42. E com isso, eu encontro o valor de A, que é 42 dividido por 6 vale 7. Encontrado o valor de A, que é 7, vamos agora escolher uma das duas equações e substituir o valor de A. Eu escolho a primeira, 4A menos 5B igual a 8. Substituo o valor de A, que é 7. 4 vezes 7 menos 5B igual a 8. 4 vezes 7, 28, menos 5B igual a 8. Menos 5B é igual a... Veja que o 28, ao mudar de membro, vai trocar o sinal. Então, fica 8 menos 28, que é igual a menos 20. Logo, o B é igual a 4. Encontramos o valor de A e o valor de B. Vamos agora substituir na expressão do N e na expressão do P. Na expressão do N, vamos substituir o valor do A e o valor do B. Então, veja, 10 vezes 7, que é o valor do A, mais 4. E assim eu encontro o valor do N, que é 74. Substituindo agora no P. 10, veja que o B vale 4, então seria 10 vezes 4 mais 7, que vale 47. Encontrado o valor do N e o valor do P, vamos agora aplicar a diferença entre N e P, que é 74 menos 47, que é igual a 27. Questão 3 da Universidade Federal de Minas Gerais. O número de 5 algarismos divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 e 13. Vamos verificar o número 90.090. Vamos verificar se este número é divisível por 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 e 13. Ele é par. Se o número é par, então ele é divisível por 2. Nós já acabamos de verificar a divisibilidade por 2. Esse número também observe que
A soma dos algarismos é 18, portanto, é divisível por 3. Vejamos agora que ele termina em 0. Se ele termina em 0, ele é divisível por 5. Veja que a soma dos algarismos é 18, portanto, é divisível por 9. Veja também que, como o número é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Nós já verificamos a divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 6 e por 9. Vamos agora verificar a divisibilidade por 7. Então, veja, para que um número seja divisível por 7, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos tomar o último algarismo, vamos multiplicar por 2 e subtrair com o remanescente. Veja, 0 vezes 2 vale 0. Subtraindo com o remanescente, encontramos 9.009. Novamente, pego o último algarismo, multiplico por 2, que vale 18, e subtraio com o remanescente, ou seja, o número que não contém o último algarismo, e encontramos 882. Novamente, tomo o último algarismo, multiplico por 2, que vale 4, e subtraio com o remanescente, e encontro 84. Da mesma forma, tomo o último algarismo, multiplico por 2 e subtraio com o remanescente. Como o resultado é 0, então é porque o número é divisível por 7. Porque o resultado tem que ser um número divisível também por 7. Veja só, como 0 é divisível por 7, então o número 90.090 também será. Vamos agora verificar a divisibilidade por 11. Para verificarmos a divisibilidade por 11, nós devemos tomar o último algarismo e subtrair com o remanescente. Veja que eu não estou multiplicando. Estou pegando o último algarismo e subtraindo com o remanescente. Veja que a subtração nós encontramos 9.009. Novamente, eu tomo o último algarismo e subtraio com o remanescente. E encontro 891. Novamente, tomo o último algarismo e subtraio com o remanescente e encontramos 88. Como 88 é divisível por 11, então o número anteriormente, o número original, também será. Vejamos agora a divisibilidade por 13. Bem, nós vamos tomar o último algarismo e multiplicar por 4. E somar com o remanescente. Perceba que aqui nós estamos multiplicando por 4 o último algarismo e somando com o número que não possui o último algarismo. Veja que 4 vezes 0 dá 0, somado vale 9.009. Novamente, eu pego o último algarismo, multiplico por 4, que vale 36, e somo com o remanescente, 936. Tomo novamente o último algarismo, multiplico por 4, somo com o remanescente. 93 mais 24 é igual a 117. Tomo novamente o último algarismo, que é 7, multiplico por 4 e somo com o remanescente. E encontramos 39. Veja que, como 39 é divisível por 13, então o 90.090 também será. Alternativa, letra D, pois o número ele é realmente divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 7, por 9, por 11 e por 13. Questão 4. Maria terminou um trabalho e numerou todas as páginas, partindo do número 1. Para isso, utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem esse trabalho? Veja que a pergunta é quantas páginas tem um trabalho. Então, este valor é um valor numérico. É um número. E ele mencionou da mesma forma que utilizou 270 algarismos. Então, não confunda algarismos com números. Algarismos só existem 10, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Já números existem infinitos.
Cada número é formado ou por um algarismo, ou por 2, ou por 3, e assim sucessivamente. Bem, então, nós iremos fazer agora uma contagem. Nós vamos contar da página 1 até a página em que irá nos fornecer a quantidade exata de 270 algarismos. Veja, da página 1 à página 9. Da página 1 à página 9, quantos algarismos existem? Primeiro, vamos identificar quantos números existem. Bem, para verificarmos a quantidade de números entre 1 e 9, o procedimento é subtrair o maior com o menor e somar mais 1. E assim eu encontro 9 números. Como cada número é formado por um algarismo, nós temos então 9 algarismos. Da página 1 à página 9, nós já encontramos 9 algarismos. Vamos agora da página 10 à página 99. Vamos proceder da mesma forma. Subtrai o maior com o menor e somamos mais 1. E assim nós encontramos 90 números. Notem que estes 90 números, são formados por 2 algarismos. Então, nós devemos multiplicar o 90 por 2 e assim encontrar 180 algarismos. Veja que da página 1 à página 99, nós já encontramos 189 algarismos. Vamos agora da página 100, eu estou seguindo a sequência 99, agora da página 100 à página 119. Para eu encontrar a quantidade de números, devo proceder da mesma forma, subtrair o maior com o menor e somar mais 1. E assim eu encontro 20 números. Notem que estes 20 números são formados por 3 algarismos. Logo, nós devemos multiplicar o 20 por 3 e assim encontrar 60 algarismos. Veja que nós já encontramos 9 algarismos de 1 a 9, 180 algarismos de 10 a 99 e 60 algarismos de 100 a 119. Somando, nós encontramos a quantidade de algarismos já encontrado, da página 1 à página 119, que foram 249 algarismos. Para chegarmos a 270 algarismos, quantos algarismos ainda faltam? Nós devemos subtrair. 270 menos 249 vale 21. Portanto, faltam 21 algarismos para completar os 270 mencionados. Bem, notem que a partir do 119, nós temos nesse caso, números com 3 algarismos. Logo, se faltam 21 algarismos, eu devo agora dividir por 3 e assim encontrar a quantidade de números, que são 7. Com isso, eu concluo que a partir do 119, faltam 7 números para que eu complete os 270 algarismos. Então, vamos somar. 119 mais 7 vale 126. 126 é o número da página do livro. Logo, alternativa, letra E. Nós podemos perceber com isso que se você for contar do número 1 até o número 6 do 126, você estará contando exatamente 270 algarismos.